Meus amigos, mais um Frente a Frente com vocês. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado por se inscrever no nosso canal. Você que está chegando aí, vai divulgando o nosso canal, vai dando o seu like aí, tá? Vai fortalecendo o nosso canal, deixa o seu comentário, nos ajude, tá? Para saber como fazer, como melhorar. Divulgue a nossa página, divulgue o nosso canal, divulgue os nossos vídeos. Assim você nos ajuda, tá? Quanto mais você divulgar, mais o YouTube irá recomendar. E com isso o nosso canal ficará cada vez mais forte. Afinal de contas, é para vocês que a gente faz tudo isso, tá? Hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele é professor, ele é árbitro de futebol profissional, tem muitas histórias para contar. E, senhoras e senhores, com vocês, Fabrício Vilarim. E aí, cara, como é que você tá? Bom te ver de novo. Ô, meu amigo Bruno, cara, que prazer poder te reencontrar. Quanto tempo que a gente não se fala pessoalmente, né? Mas, ó, um like aí para todo mundo, já dei meu like, os comentários também, já me inscrevi. E pode ter certeza aí que nesses minutinhos aqui, nesses minutos aqui, a gente vai bater um papo muito gostoso. Vamos para cima. Cara, bom te ver também, né? Depois que eu saí daí de Goiânia, pouco a gente se fala, correria, mas seja bem-vindo aqui, tá? Ao nosso Frente a Frente. Estamos lançando esse programa aí. E já tem sido um sucesso, né? E você é mais um convidado nosso. Então, estou muito feliz de bater esse papo com você. Não é uma entrevista, não é um podcast, é um bate-papo e vamos para cima, que a gente tem muita coisa para conversar hoje, tem muita coisa o que falar, o que debater. Tranquilo? Privilégio muito grande, cara. Privilégio. E vamos somar, vamos agregar e fazer a diferença. Porque foguete, igual foguete. Foguete é ó, só para cima. E foguete não dá ré. Chega junto aí, meu amigo. Cara, vamos começar então. Como é que anda a sua vida? O que você anda fazendo? Como é que tá a correria do dia a dia? Preparação aí para os jogos? A cabeça? Como é que tá? Não, Bruno, a gente, desde que nós escolhemos esse estilo de vida, a arbitragem é um estilo de vida. Não tem como a gente negar, você participou disso por um período bom, né? E eu já estou com 41 anos e eu continuo mantendo o fortalecimento dos pilares. A arbitragem hoje ela é estabelecida em pilares, isso não tem como desvincular, não tem como sair. A gente pega a arbitragem aí do... Eu que comecei lá no século passado, né? Em 99, que eu iniciei já na liga entre 18 e 19 anos. E hoje, então, todo esse espaço temporal que eu percorri, que percorremos, houve várias mudanças. E uma delas é o árbitro, que deixou de ser o árbitro weekend, né, no final de semana, e passa a ser um árbitro day by day, dia a dia, né, tijolinho por tijolinho, arbitragem operária, e assim eu continuo, Bruno. Operário, mantendo... Você sabe que com a idade a questão corporal ela dificulta, a gente tem que manter todos os pilares, e eu vou mantendo, operário, dia após dia, trabalho a trabalho, sendo útil ao futebol. Bom. Pô, você tocou num ponto que eu queria perguntar, que eu queria debater isso com você. Lá atrás, a gente ouvia muito, né, da imprensa brasileira, dos jogadores, de várias pessoas se referiam ao árbitro como uma pessoa que não tinha muito compromisso com o jogo, né? Que ele trabalhava o dia inteiro, saía do seu serviço, pegava a sua malinha de jogo, ia para o jogo, apitava e dali ele ia embora, né? Então, assim, a gente escutava muito isso e via muito isso, o pessoal falando muito isso na televisão, nas rádios, tudinho. E a gente vê que hoje que não é assim, né? Nós que vivemos isso aí, a gente viu de perto o quão difícil é e como a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Fala um pouquinho aí de como que é o seu dia a dia na arbitragem, das coisas que você teve que abrir mão, por exemplo, como a sua grande paixão, que é dar aula, né? Ser professor, você é professor de geografia, né? E você teve que fazer uma escolha entre dar aula, entre a sala de aula e a arbitragem, né? Desmistificando esse papo de que o árbitro trabalha o dia inteiro, sai do serviço e vai para o jogo, né? Como é que é o dia a dia de um árbitro? O que o árbitro tem que abrir mão? Como é que é o preparatório para um jogo, o pré-jogo e o pós-jogo?
Olha, Bruno, você tocou no assunto, a gente pega aí as mudanças do comportamento em qualquer profissão. A gente fala em arbitragem de futebol, obviamente que quem disse que o árbitro ele sai do escritório, sai do consultório, sai da sala de aula e vai para o campo trabalhar, isso não é nenhuma mentira. Isso acontecia de uma forma mais contundente. Hoje, com a velocidade do futebol, com o advento da tecnologia, uma tecnologia mais apurada, uma tecnologia mais avançada, e a necessidade dos resultados legitimados, o que é o resultado legitimado? É um resultado onde não tenha a forte influência da arbitragem. Hoje, as equipes possuem padrões técnicos, situações, investimentos elevadíssimos, na casa de bilhões de reais, milhões de dólares. Então, como é que um cidadão, um ser humano, sem preparação, vai comandar, gerir um jogo sem um aperfeiçoamento propício para aquilo que se apresenta? E então a tecnologia ela veio para ficar, ela é irreversível, e a nós, hoje, árbitros de futebol, eu sou um árbitro de futebol profissional, escolhi isso, ninguém colocou o revólver na minha cabeça, foi uma escolha minha, consciente. Eu sou formado em geografia, sou geógrafo, licenciado, licenciatura, ou seja, sala de aula para o ensino infantil, médio, fundamental, e que é a minha grande paixão, tanto quanto a arbitragem. Por que eu fiz essa escolha? Porque eu estava dando aula e ia trabalhando com arbitragem. Então, com as viagens, com as situações que envolviam os treinamentos, consequentemente, eu não estava fazendo nenhum trabalho, um trabalho meia boca de um lado e meia boca do outro. Então, eu conversei com minha família, eu fiz algumas escolhas, e nela eu deixei em stand-by a arbitragem, a geografia, a sala de aula, e passei a me dedicar 100% exclusivamente à arbitragem. Qual que é o meu cotidiano? O que eu faço? Bom, é uma vida de atleta. Vida de atleta, Bruno. Você passou por isso, sabe como é que é. Então, a gente tem os treinamentos, a instituição nos dá o respaldo com profissionais em todos os pilares, físico, técnico, psicológico, e o social que cabe a nós com as condutas e as escolhas que fazemos no dia a dia. Falamos em social, falamos em sociedade. Ou seja, o que a gente deixa para trás? Deixa as festas que possa surgir, uma confraternização com a família, que geralmente é no sábado, no domingo. O meu domingo se torna segunda, uma terça, e o meu domingo e os finais de semana são os meus escritórios, são as minhas datas de trabalho. Então, a família cobra, os filhos cobram, porque se a gente pega uma sequência de jogos, a gente não reclama, mas a gente fica fora de casa pelas constantes viagens, outro estado, outro país. É uma escolha, e toda escolha a gente faz, requer coragem, requer você abdicar de outras coisas, de outros pontos que, porventura, seja um sonho, ou seja aquilo que você gosta. Nem sempre, Bruno, a gente faz o que a gente gosta. Mas, claro, no meu caso, a arbitragem é um estilo de vida que eu escolhi, é um padrão de vida que eu escolhi, e eu não me arrependo nem um pouquinho, Bruno. Cara, você tocou num ponto aí que a gente vai falar mais à frente, daqui um pouquinho eu vou entrar nesse tema, mas você falou na questão de que é um árbitro profissional, né? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema, profissionalização da arbitragem, que é um tema muito polêmico, muito debatido por todas as esferas, né, de quem trabalha aí com futebol. Só antes, a gente rodar um pouquinho mais sobre a sua carreira, cara, igual você falou, você entrou no século passado, né? Você entrou na arbitragem em 99. E você pegou uma época da arbitragem que não tinha tecnologia, você falou, não tinha, era o árbitro de final de semana, aquele árbitro fazia uma corridinha ali, né? Até o treinamento físico era totalmente diferente, você já passou por 3 tipos de treinamento físico diferentes, três tipos de provas físicas diferentes, né? Começou com o Cooper lá, 2.700 metros, passou pelos tiros de 150 e hoje tem os tiros de 75 e tem o ioiô para árbitro e o ariete para assistente. Então são 3 tipos diferentes.
Como é que você vê essa evolução, né, essas mudanças, essas transformações de 99 para cá, o período que você acompanha? Eu vejo como fundamental, justamente como eu havia dito, acompanhando a evolução do futebol. A gente não pode ficar parado no tempo, em estado de inércia, vendo o foguete subir e a gente ali naquela velocidade constante do futebol, trabalhando como árbitro final de semana. Então, é inevitável, não há. Hoje o profissional, o árbitro, que faz a corridinha do século passado, ele não consegue acompanhar as jogadas. A gente vê jogadores a velocidade 40 km por hora, a gente vê jogo com 70% de bola rolando, a gente vê árbitros correndo 15, 14 km por jogo. Nós, assistentes, eu que trabalho como assistente, já tive jogos com 7 km, movimentos laterais, rápidos, constantes. Então, você não acompanhar essa evolução chega a ser desonesto da nossa parte. Né? Chega a ser desonesto. A gente ter uma silhueta maior, usar calça 52, nada contra isso. Eu não estou falando isso. É porque eu não posso colocar um jardineiro para fazer uma cirurgia cardíaca em uma pessoa Claro. que tem um problema, que tem uma ponte safena. Então, situações técnicas é técnica. O jardineiro é jardineiro. Eu não posso me aventurar em fazer um jardim do Éden na casa do vizinho. Eu não sei os tipos de grama. A gente pode até ter um conhecimento superficial. Então, é uma situação técnica. O árbitro de futebol ele precisa se adaptar, como eu havia dito, dos pilares. E o pilar físico hoje ele é fundamental em acompanhar as jogadas próximos, né, com angulação correta, e tomar decisão ótima. Então, Bruno, você falar assim, eu não gosto de correr, eu não gosto de educação, eu não gosto de ter uma educação corporal, infelizmente, já está na contramão do que é a arbitragem atual. Bom ponto. Cara, você começou sempre como assistente. A sua escolha, desde quando você formou, foi ser assistente. Você nunca pensou em ser árbitro. Por quê? Até para tirar curiosidade, às vezes as pessoas me perguntam, Fabrício, eu vou te ver ainda como árbitro. Eu sou um árbitro. O curso de formação que a gente faz, que as federações elas nos oferecem, é assim, a federação local, em cada estado do nosso país, no caso do Brasil, aí nos Estados Unidos, enfim, ele lança o concurso com as vagas estabelecidas, masculino e feminino, com uma faixa etária, e aí você faz o curso de árbitro. Eu fiz o curso de árbitro, eu sou árbitro de futebol, porém Sim. especializei como assistente, porque dentro do curso você tem tanto conteúdos voltados para a arbitragem, quanto para o árbitro central, quanto conteúdo voltado para o árbitro assistente. Então, eu percebi durante esse curso, 99, meu foi um curso mais longo, né? Então, com a carga horária maior, e eu percebi que, como árbitro assistente, eu teria uma otimização do meu trabalho, até com as minhas características pessoais e físicas, eu percebi que, como assistente, eu poderia agregar de uma forma maior e ser útil ao futebol. Então, foi por isso que, desde o início, eu escolhi ser assistente com um projeto. Esse projeto eu coloquei como meta. Interessante, Bruno, que as pessoas pensam assim, meu sonho é ser árbitro de futebol. Eu acho que já conheceu alguém assim. Bruno, eu tenho um sonho de ser árbitro de futebol. Não, eu nunca tive um sonho. Eu tive um sonho estabelecido com metas. Por quê? Porque um sonho, diferenciado de uma meta, o sonho ele não tem uma data. E a meta ele tem uma data. Um Então, prazo. seu sonho ser um jogador de futebol, seu sonho ser um árbitro, e se eu só sonhar e não fizer nada, não vai chegar. Agora, se eu estabelecer uma meta, como eu fiz, formei em 99, terminei em 2001, pensei comigo, até 2008 eu quero ser do quadro nacional. Consegui, e até antes, em 2005. Depois eu coloquei na minha cabeça, até 2015 eu quero ser do quadro internacional. 2012 eu consegui. Porque quando a gente estabelece metas, Bruno, a gente se cobra mais, se oferece, se doa mais, compartilha mais. Então, foi essa a minha escolha, desde o início, ser assistente, tá? Mas não significa que eu também não sou árbitro. É simplesmente
É como, fazendo uma analogia com a medicina, se eu tenho um problema estomacal, eu vou no médico especialista em estômago. Mas Sim, claro. se ele puder fazer uma situação de oftalmologia, ele pode. Mas não tem uma situação técnica como um oftalmologista tem. Então, Sim. são Se você pegar um clínico em geral, ele sabe um pouco de cada coisa. Mas, Exatamente. quando você tem algum problema específico, ele vai te encaminhar para o médico específico da área. O curso é de árbitro de Exatamente. futebol. Só que, Exatamente. depois que você faz o curso, você tem que escolher qual função dentro de campo você vai escolher. Ou árbitro ou assistente. Você preferiu ser assistente. E, na minha opinião, acho que escolheu bem, tem representado bem o seu papel, tem feito bem aí. E, cara, igual você falou, você botou metas, né? Você estabeleceu metas, mas e a gente, quando a gente começa alguma coisa, principalmente quando faz um curso, igual o árbitro, sempre, eu quero ser FIFA, eu vou ser FIFA e tal. Você imaginou chegar onde você chegou? Não. Te confesso que não imaginei assim chegar de uma forma tão repentina. Foi desde a minha formação até o quadro nacional, ao quadro internacional. Eu tinha a meta assim de fazer jogos, de trabalhar, mas lembrando que eu dividia isso com sala de aula. Então, Sim. aqui em Goiânia, em Aparecida, eu sempre dei aula em colégios tradicionais. Eu sempre tive uma certa referência aqui naquilo que a gente aplicava. Então, a minha meta era poder dividir as duas situações e um complemento dentro da nossa renda. Eu percebi com os jogos que a situação foi modificando e dessa forma, aí sim, a partir de 2011, com a criação do quadro Aspirantes à FIFA, foi a primeira vez que teve esse quadro na CBF, e no primeiro quadro que eles criaram, eu estava presente. Aí sim eu percebi que o sonho Estava mais perto. poderia ser realizado. Aí eu estabeleci uma meta em 2015, só que logo em 2012 eu já fui agraciado. Eu sempre gosto de falar que eu não sou FIFA, eu estou na FIFA, justamente para a gente sempre nos desafiar e buscar ano a ano as especificações mínimas, né, e técnicas para agregar a arbitragem ao futebol. Eu acho interessante estar na FIFA é você representar o meu estado, o meu país, mas para o futebol, para as estrelas que são os jogadores. Eu sou só um planeta. Como assim um planeta? Bom, a estrela tem luz própria e o planeta ele depende da luz de uma estrela. Então, o árbitro de futebol ele depende dos jogadores. Sem jogadores não tem arbitragem. O que a gente faz ali é gerir as emoções, é gerir as regras, e eu tenho o maior prazer em fazer isso e poder agregar o futebol. Acho que isso é o mais importante. É bom ouvir histórias assim, cara. Você é um cara que não tinha ninguém ligado à arbitragem e do nada você resolveu virar árbitro e chegar onde você chegou, entendeu? São histórias que servem de lição, acho que serve de motivação para quem está começando, seja em qualquer área que for. Quem estiver assistindo a gente aí, se você for um jogador de futebol, por exemplo, né, e quer chegar na seleção brasileira, né, ver que é possível, né, um cara que não tinha ninguém, nenhum padrinho, não tinha ninguém na arbitragem, entrou ali por acaso e chegou onde está hoje. Então é a mesma coisa, pode ser um jogador de futebol, pode ser um cantor, pode ser um ator, né? Então é muito bom ouvir histórias assim. Vamos falar um pouquinho da sua carreira, para depois a gente mudar para outros assuntos, né? Que eu não quero ficar focado só na arbitragem também, não. Claro. Quero entrar um pouquinho na política, passear por que o país ferve, né? Nosso país aí ferve politicamente, com vários assuntos. Mas vamos lá, cara, na sua carreira, pelo que eu pude pesquisar, me corrija se eu estiver errado, tá? E vamos lá. Desde 2001, 2002 do Campeonato Goiano, e você tem 12 finais de Campeonato Goiano, né? A sua carreira, você entrou em 99 concurso, você se formou em 2001. Então nós 2001. estamos em 21 de carreira, você tem então 20 anos de carreira, né? Você tem 12 finais de Campeonato Goiano, você tem 10 finais de outros estados, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Ceará, Pará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Você tem uma final da Supercopa dos Campeões, o torneio foi recentemente
criado, teve uma edição em 91, se eu não estiver enganado, e aí a CBF voltou agora, né, e o Flamengo ganhou as 2 últimas. Você esteve em 2020, né, na edição de 2020, Flamengo e Atlético Paranaense, em Brasília. Perfeito, perfeito. Correto. São 3 finais de Copa do Brasil, 9 jogos de eliminatórias da Copa do Mundo. Lembrando que jogos eliminatórios da Copa do Mundo aqui na América do Sul, muita gente acha que é a Conmebol que escala, mas a escala vem da FIFA, não é isso? Correto. Porque as eliminatórias são jogos da FIFA, né? É. Então a escala vem pela FIFA, essa escala é pela FIFA, essa escala não é pela Conmebol. Isso, porque a Copa, na verdade, ela tem 3 etapas. A chamada o Qualify, né, que é as eliminatórias, que faz parte da Copa do Mundo. Isso, a FIFA considera já como sendo Copa do Mundo. Exato, por isso que é a escala da FIFA. A fase de grupos, que vai acontecer agora em 2022 no Catar, e a partir aquele clímax, que é as oitavas até a final do maior torneio do planeta cultural, que é o futebol, que o mundo para. São 2 semifinais de Libertadores, né? Quais foram os jogos dessas semifinais? Eu fiz em 2013, Olímpia e Independiente Santa Fé. A Olímpia foi para a final com o Atlético Mineiro, aquela final maluca que o Atlético foi campeão. E Boca e River, né? Boca e River. O que para muitos, até na minha opinião, é o maior clássico da América do Sul, né? É uma das maiores rivalidades que existe no futebol mundial, né? É um torneio pré-olímpico, são 5 torneios Conmebol, são mais de 280 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, e quase 1000 jogos profissionais na carreira. Cara, é muita coisa, velho. É muita coisa, é uma carreira longeva. Você hoje é um dos mais antigos do quadro da CBF, né? Assistente. Como assistente, é um dos mais antigos. Na FIFA. Na FIFA. Você, né, tanto na CBF quanto na FIFA, você é um dos mais antigos no quadro. Nesse ano 2020, né, 2021 para 2022, se eu não me engano, eu sou o terceiro mais na antiguidade ainda, né? E estamos lá e vamos lutar para manter o máximo, porque eu estar no quadro é você estar no bom momento. Então, uma hora a gente vai sair, justamente porque a gente não consegue acompanhar as condições físicas, né? Estou com 41, eu espero poder dar continuidade, e se Deus permitir, logicamente, é Ele que nos permite, e poder, né, Brunão, seguir aí o máximo possível. Claro. Como cara, fazer parte desse mundo do futebol? Você tá ali naquelas arenas ali, tão perto dos jogadores, tão perto de tudo que envolve, né? O futebol é uma paixão, não só o pessoal no Brasil tem mania de falar que é uma paixão nacional, mas o futebol é uma paixão mundial, cara, né? É o maior esporte que tem, é o segmento. Eu vi uma pesquisa alguns anos atrás, eu não sei se continua, mas até então era o segundo segmento que mais movimentava dinheiro no mundo, só perdia para o petróleo, né? Eu não sei se ainda continua sendo assim, mas você vê o tanto de dinheiro que gira. Como conviver com essas pessoas, com essas estrelas do futebol, aquelas pessoas que fazem, né, acontecer o jogo, e muitas vezes não ter o respeito que deveria ter, não ter o reconhecimento, né, que deveria ter, e muitas vezes ser taxado como vilão, como a bengala para muitos problemas que atingem os clubes e os jogadores, e que acaba muitas vezes sendo jogado para o árbitro como uma bengala. Como é conviver com essa linha que é tão tênue? Bruno, toda área, todo ofício, ele tem seus desafios. Então a gente está falando de arbitragem, mas a gente falar na classe médica, na classe militar, na classe de engenheiros, sempre haverá divergências, sempre haverá situações polêmicas, sempre haverá pessoas descontentes. Eu como árbitro, a gente fala assim, porque as pessoas falam assim, eu tentei ser atacante, não consegui, fui ser volante. Aí não consegui ser volante, fui para a zaga. Aí não consegui ser zagueiro, fui para o gol. Aí não consegui ser goleiro, fui ser árbitro. Então dá essa conotação de que é sobra, né? É a sobra, é o resto.
é o que me sobrou foi ser árbitro. Mas à medida que você, como eu disse no início, adentra esse estilo de vida e vê que a arbitragem ela é uma parte importante do futebol, justamente porque gera ali uma gestão das regras do futebol e tem que ter qualquer situação sem organização gera desconforto. Se eu pegar, se eu não tiver uma função onde não há protocolos, não há regras, não há uma organização, a gente vai ser fadado ao caos. Então, o árbitro ele tem essa função de gestão, né? Gestão de tempo, gestão da regra, gestão da emoção dos jogadores, porque a torcida em si ela é passional. Você pega um estádio lotado e 95% eles agem com a paixão. Eles não vão diferenciar uma falta temerária de uma falta imprudente aos 45 do segundo tempo, onde vai dar o título pro time dele. E o futebol, além disso, é social. Muitos vão para o estádio, Bruno, passou um final de semana ruim, tá com problema em casa, ele vai lá para espairar, é uma válvula de escape. Então, Sim. dessa forma, o que eu sinto, sabe o que eu sinto quando eu tô num jogo? É igual a gente pegar um iogurte. A gente pega um iogurte, cara, e toma um iogurte. A parte final dele é quando você lambe o dedo ali, ó. Desfrutar, cara. Por que desfrutar? Porque a gente sabe que todo o conteúdo do iogurte existe toda uma produção ali que envolve o leite, situações químicas e armazenamento, temperatura, venda, lucro. O futebol é da mesma forma. Ele tem todo um processo e eu tô ali, cara. Eu sou um agente responsável pela organização dentro de campo da gestão das regras. Poxa, cara, olha a responsabilidade que nós temos. Olha a responsabilidade. Muita, então, muita. Eu me sinto preparado e a responsabilidade para agir, como eu disse, em prol do futebol. Não, sim, sem dúvida. Eu entendo o que você está querendo dizer. Eu entendo muito bem que o torcedor é passional, né? Ele vai ali muitas vezes para tirar a raiva que ele está de algum problema em casa, a raiva que ele está no serviço e ele acaba descontando ali. Mas o que eu não consigo compreender, cara, é a imprensa, que é a parte profissional, um dos lados que são profissionais, que vivem disso, né? Não respeitar o árbitro, como a gente ainda ouve, muitas vezes, na televisão isso não acontece, mas em muitas rádios a gente ouve muito, né, um comentarista ali tratar o árbitro como um ladrão, como um bandido, né, falar que o árbitro roubou tal equipe, né, roubou, que ele influenciou, que ele, né, então assim, é isso que me incomoda bastante, saber que pessoas que são profissionais agem dessa forma, e que dirigentes também, né, e jogadores, muitas vezes usam a arbitragem, a equipe de arbitragem como bengala, né? Fala-se muito na profissionalização do árbitro, mas será que realmente querem essa profissionalização? Porque eu vejo que o árbitro muitas vezes é a bengala, é a desculpa que eles têm da incompetência de muitos, né? De não ter montado uma boa equipe, de não ter feito um bom trabalho, e aí muitas vezes é mais fácil jogar a culpa na arbitragem, né? E aí vem aquele discurso hipócrita, muitas vezes, de que tem que profissionalizar, mas na hora que tem que fazer alguma coisa, ninguém faz, ninguém senta para discutir. Essa é a minha visão. Eu sei que para você é complicado opinar isso aí, porque você está na ativa aí, está em contato com o pessoal, só estou expondo aqui a minha opinião, né? E eu entendo o lado de vocês também. Mas, enfim, vamos falar dessa parte de profissionalização. Esse tema que é complicado, profissionalização da arbitragem. Quem vai pagar essa conta, quem não vai, de quem é a responsabilidade, de quem não é. Então, enfim, o que você pensa a respeito da profissionalização? Você acha que um dia nós veremos isso no Brasil? Está mais perto do que se imagina? Está mais distante do que se espera? Como é que você vê essa questão da profissionalização do árbitro? Então, Bruno, eu respeito a sua opinião e nós somos seres humanos, por isso da diferença nossa, por exemplo, para um macaco, que a gente opina e pensa e podemos nos arrepender, podemos mudar a opinião, e enfim.
Então, você falou da imprensa, a imprensa ela informa, os jogadores jogam, os dirigentes dirigem, e dentro do espectro do esporte, o doce vai mexendo, né? O doce vai mexendo, voltado para o A esporte. roda vai girando, a roda A nunca roda para de gira, girar. a roda gira. E um dos pontos que envolve é a profissionalização do árbitro. O árbitro em si, ele já é profissional em sua conduta. O árbitro hoje, na atual conjuntura do esporte, ele trabalha como um profissional. Então, ele tem nutricionista, ele tem nós, né? Eu tenho nutricionista, massoterapeuta, preparador físico, personal trainer. Então, todo um aparato para nos manter em alto nível, porque jogador de futebol, a maioria deles tem uma média ali de idade, 35, 36 anos, 37 ainda já tá passando já madurou, tá na hora de aposentar. Assim é o que dizem, né? E o árbitro agora já tem árbitro hoje com 50 anos na ativa, né? A gente tem um árbitro, Marcelo de Lima, do Rio, com 50 anos trabalhando em alto nível. Então, a estrutura que tem por trás dele, com certeza, mantém ele nesse patamar. E a discussão, ela vem se estreitando ao longo dos anos, sim. A gente sabe que cada país possui as suas leis, então é uma questão de organização de leis, que envolve os times, que envolve o próprio governo, que envolve os sindicatos. Eu penso que a profissionalização ela está próxima, né? Como diz, como qualquer outra profissão, necessita de ter um enquadramento que envolve a duração, quem vai trabalhar, quem vai ser o mantedor da questão dos tributos, enfim, já existe uma discussão com relação a isso, dentro do Senado, da Câmara Federal, da própria instituição nossa, e a gente vê isso com bons olhos, porque profissionalizar, além não só colocar um salário mensal, mas apresentar condições de trabalho favoráveis para o quê? Para seguir equilibrando com o que é o futebol. Isso nós já recebemos, as instituições vêm nos dando esse aparato, né? Obviamente que queríamos mais, né? Queríamos bater ponto. Isso vai acontecer, Bruno, isso vai acontecer, a discussão está estreita, tá? E aí vem a grande discussão. E o árbitro, por exemplo, que trabalha que é concursado, qual escolha que ele vai fazer? E o árbitro que é empresário, a dedicação vai ser exclusiva? Então, alguns pontos que a instituição e os sindicatos estão alinhando, e eu vejo com bons olhos, em um curto espaço de tempo, a própria instituição, a CBF, já tem um projeto em andamento de uma academia de formação lá no Rio de Janeiro. É lógico que a pandemia, o que ela fez? Ela atrasou alguns projetos. Né? Atrasou não, ela freou alguns projetos. O mundo está de joelho, Bruno. O mundo está de joelhos. Agora que a gente está se reerguendo, tirando o pó do joelho, buscando se reequilibrar para ver qual horizonte a gente vai poder observar. Mas eu acredito, sim, que a profissionalização do árbitro ela está bem próxima. Talvez eu não veja, pela minha idade, mas os novos cursos de formação, as novas tendências, principalmente tecnológica, né, com o VAR, com a questão do VAR, a questão que envolve a tecnologia, com certeza isso está bem próximo e a gente vai ver essa tão sonhada profissionalização. Até jogadores, né? A gente vê técnicos, dirigentes também já alinhando nesse discurso. Então, é questão de tempo, não? Questão de tempo e se envolve, sim, se envolve demanda tempo, tá? Demanda tempo, não é de uma hora para outra que a gente vai costurar isso é uma situação histórica. E a gente vai ver isso aí, num curto e breve espaço de tempo. Se Deus quiser, eu torço muito por isso, apesar de não estar mais aí presente, não fazer mais parte, mas assim, eu acho que tem coisas que a gente ajuda a semear, ajuda a regar, para que outras pessoas venham e colham, né? Outras pessoas tenham os benefícios. Acho que tem que ser assim na vida, nós temos que ser assim. Muitas vezes a pessoa fala, não vou fazer isso não porque eu não vou colher o fruto, não vou ser beneficiado. Mas nós temos que pensar que tem outras gerações que estão vindo, nossos filhos, nossos netos,
que vão aproveitar isso aí. Então, eu torço para que a arbitragem brasileira encontre esse rumo, encontre esse caminho, né? Eu sou muito a favor de que se monte, já conversei isso com você em off, de que se monte um centro de treinamentos para os árbitros. Eu sou muito a favor de que os árbitros FIFAs, por exemplo, deveriam ficar, assim como os jogadores, por exemplo, à disposição da CBF durante o ano todo em um determinado local, né? E dali eles saem para fazer os seus jogos e voltariam tendo um acompanhamento de um profissional, né, de um preparador físico todos os dias, tendo um acompanhamento do técnico, né, de um treinador técnico para debater sobre o jogo dele. Ele foi lá, fez um jogo, voltou. Vem cá, vamos analisar o seu jogo aqui agora, vamos ver o que aconteceu, né? E vamos ver o que a gente pode melhorar, né? E o que foi bom, que a gente tem que dar sequência. Eu acho que isso é importante. Ter um nutricionista à disposição o tempo inteiro, ter um psicólogo para quando acontecer alguns problemas, você poder conversar ali e resolver. Assim como um jogador, né? O árbitro faz a escolha por ser árbitro e acho que durante o campeonato, ali a temporada, ele ficaria à disposição da CBF num determinado local e um final de semana, por exemplo, não está escalado, ele vai para a sua cidade, vê a sua família e volta, por exemplo, como os jogadores fazem, assim. Eu penso que tinha que ser assim. Eu só acredito que não deveria ser no Rio de Janeiro, por muitas questões que nós temos, né? O pessoal fala, os times do eixo Rio-São Paulo são beneficiados, tudo ali tudo ali no Rio de Janeiro, ali em São Paulo. Eu acho que deveria ser num local mais neutro. Eu apontaria, por exemplo, Brasília, que é centralizado, né? É um aeroporto que tem voos diretos para todos os lugares do Brasil. Poderia muito bem montar um centro de treinamento ali, os árbitros FIFA e mais aqueles da CBF que trabalham constantemente, ficar ali e a semana, o dia que eles não estão apitando, eles estão treinando. Estão ali treinando tecnicamente, estão treinando fisicamente, sempre acompanhados pelo staff da CBF. Eu acredito que deveria ser assim. Não sei se estou sonhando demais, mas eu torço para que um dia seja assim. Acho que a comissão que está aí está presidida pelo cara, na minha opinião, que deveria ser mesmo. Eu acredito muito no Gaciba. Acho que um trabalho na comissão não é fácil e tem muito pouco tempo que ele está aí, demanda muito tempo, né? A formação de um árbitro, ele chegou e pegou já os árbitros que estavam aí. Então demanda tempo para ele formar uma nova equipe e ir colocando em prática. Mas enfim, a gente está encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Só antes da gente continuar, Fabrício, eu quero pedir para o pessoal que está aí nos assistindo, mais uma vez, pessoal, deixe o seu like aí no nosso vídeo, tá? Deixe os seus comentários, as suas sugestões, manda para a gente aí as sugestões, perguntas, a gente vai responder o máximo que der e se inscreva no nosso canal, tá? Vão ter muitas entrevistas com várias pessoas de todos os segmentos, não vão ser só árbitro de futebol, tá? Tem promessa de vir aí várias pessoas do esporte, de vários esportes diferentes, pessoas da política, e afinal de contas, o nosso país passa por um momento muito conturbado, vai ser até o nosso próximo assunto aqui. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe aí, tá? Esse vídeo, divulga para todos os seus amigos, tá? Quanto mais visualizações tiver, quanto mais compartilhamentos tiver, mais o YouTube recomenda o nosso canal e a gente vai evoluindo cada vez mais. Fabrição, vamos entrar num assunto complicado, né? Um assunto de política, cara. Nosso país está totalmente dividido, né? Polarizado. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Eu acho que isso é ruim. Eu acho que tem se espalhado pelo nosso país uma onda de ódio, isso tem acabado com amizades, isso tem separado famílias. Para se elogiar uma pessoa, me parece que tem obrigatoriamente que se criticar a outra. Se você critica um, parece que necessariamente você é a favor do outro, e aí o lado que não é a favor vem e te xinga, te esculhamba. Cara, como é que você enxerga tudo isso? Como é que você vê e você acha que vai para onde o nosso país nesse rumo, né? Ano que vem tem eleições. O que você me fala disso aí? O Bruno, hoje você se encontra num espaço longe, né, de onde você nasceu, e já tem oportunidade de buscar, de conhecer, né, novas culturas, e todo país tem as suas organizações
governamentais, suas questões políticas, e a gente não pode desassociar isso do seu processo histórico, né? Eu, como geógrafo, a gente sabe que o espaço em que vivemos ele é constantemente transformado em todos os níveis, físicos, culturais, políticos. E a política, ela não deixa de ser um assunto polêmico, porque é a minha opinião e a sua opinião. Então, a comunicação, ela passa a ser um ponto importante, porque, igual você disse, eu emito uma opinião, ou seja, eu comunico algo, e aí a outra pessoa ela pode gerar nela uma situação ruim, porque não é aquilo que ela acredita. Então, eu vejo realmente, não só no Brasil, mas todos os países do mundo, situações negativas, situações positivas, exemplos favoráveis, exemplos desfavoráveis, partidos, corrupção. E uma das características dos países em desenvolvimento, que é esse, chamamos de América Latina, né? Hoje você está na parte norte aí da América, né? É essa questão que envolve a desigualdade social, que envolve a corrupção, que envolve a diferença cultural entre as pessoas. Eu estou batendo na tecla da cultura, Bruno, porque não tem como desassociar política de cultura. Então, muitos vendem o voto, muitos não sabem a representatividade dos poderes. Muitos que eu falo muitos, mas alguns, né? Algumas pessoas não conseguem criar essa conexão que envolve os pontos, as molas mestre, as discussões, os eixos centrais que envolvem um país, a sua continentalidade. No caso nosso país, do Brasil, a gente tem um dos maiores países em extensão territorial do mundo. Então, isso é um agravante. Isso é um agravante porque eu tenho características distintas, eu tenho formações históricas distintas, e eu não vou agradar a todos, porque a unanimidade ela se torna burra. E vivemos um momento pandêmico, um momento histórico, nunca aconteceu. A última situação pandêmica foi em séculos anteriores, isso gerou uma situação alarmante, com mortes, né? Perdemos amigos queridos, né? Em comum, eu e você, perdemos familiares, e então isso acaba refletindo na economia, isso acaba refletindo na cultura, nas pessoas. Hoje, Bruno, você vai falar um bom dia para a pessoa te responde, qual é a sua? O que você quer? Então, eu estou falando isso porque falar em política hoje, como você disse, pode ser agravante, porque se a pessoa não tiver num dia ruim, ele vai achar que eu sou inimigo dele. Na verdade, não é. Exatamente. São organizações para um padrão da sociedade. Não estou Acho que falando aqui. falam-se tanto em democracia, mas não se respeita a opinião contrária, né? E acho que a Correto, maior demonstração de democracia é justamente você respeitar a opinião contrária e saber conviver com aquilo. essa é a coerência. Buscar no diferente pontos comuns. Poxa, se a pessoa gosta de azul e eu gosto de amarelo, poxa, por que não ver os pontos positivos e negativos e poder discordar também? Mas é uma questão também educacional. Hoje a gente sabe que hoje os sistemas educacionais, hoje é sistema híbrido, as famílias tiveram intensas dificuldades, viram o papel do professor em sala de aula, muitas famílias, Sentiram ai na meu pele, né? Deus do Muitos céu, pais sentiram na é, pele. sentiram na pele e no coração. E no coração. O coração de muitos esfriaram, Isso porque eles muitos têm um esfriaram. filho, dois, às vezes três. Imagina o professor que tem Exatamente. 30, 40 filhos na sala de aula por 5 horas. Esse era o sentimento, esse é o feeling que a gente tinha em sala de aula. O bom professor, o bom educador, ele vê o aluno com a sua potencial, as suas habilidades, as suas competências e buscar nele aquilo que ele tem de melhor, né? Aquilo que ele pode. Todo mundo tem um talento, todo mundo tem algo a se aprimorar. Então, Bruno, falar em política é falar em respeito, é falar em compreensão de espaço em que vivemos, buscar a integração em ideias culturais. E eu queria assim, você sabe disso, que eu morro de inveja de você, dessa cultura que você se apresenta, em uma coragem que você teve ímpar, né? De escolher, de decidir, de planejar. Enfim, se você tinha uma situação estabelecida aqui em Goiânia, né? E passou a ver outros pontos de vista, enfim,
a gente tem uma esperança de que as coisas melhorem, né, e possa buscar novamente o reequilíbrio das pessoas. Isso que é importante, as pessoas, acreditar nas pessoas, Bruno. Fabrição, você é de direita ou é de esquerda? Muito bom. Aquele que chuta de direita, eu chuto com as duas pernas. Mas na política, não fica em Você cima do muro. Não, se você Ou pegar você é de centro, ou você é daqueles como eu. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, embora eu nunca tenha votado na esquerda, eu tenho um pé atrás com a esquerda, devido ao que o nosso país viveu, mas, assim, não sou totalmente fechado para nada. Eu sou a favor de quem vem para trabalhar e fazer o que é certo, o que tem que ser feito. Eu não sou de direita, não sou de esquerda, não sou de centro e também não sou isento. Não discuto muito política porque eu não tenho qualificação para isso, não tenho total conhecimento. Mas, assim, você é o quê? Engraçado que, quando você pergunta, a origem dos direitos e da esquerda vem lá no Império Romano, que os direitos, quem estava à direita tinha uma certa opinião, quem estava à esquerda, geralmente, tinha uma discordância. Enfim, aí isso veio com o processo histórico, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Você botou num ponto interessante. Quando a gente não tem o conhecimento total de um determinado ponto, às vezes a gente é levado a ideias que não são nossas. Então, como você é nem direita nem esquerda, eu gosto de falar que eu sou holístico cíclico. O que é isso? Existe um ciclo, seja ele de direita, de esquerda, vermelho, azul, número par ou número ímpar, mas vem em busca de trabalho, ou seja, com planejamento eficaz e eficiente para o bem da população. Então, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, o processo é cíclico. O processo é cíclico, né? E não é discussão se é plano ou cíclico, né? Se vivemos num planeta, essa discussão que tem, né? O mundo não é plano. Enfim, é um fato que envolve a holística, ou seja, é o globo geral, né? Nessa globalização que vivemos, seja de direita, seja de esquerda, mas, na verdade, um ponto em comum. Isso que é interessante, o respeito daquele que acredita no estado de bem-estar social, o outro que acredita nas privatizações, encontrar pontos em comuns, né, Bruno, dentro dessa balança que existe, e as discussões sempre vai existir, e a gente chegar nesse ponto comum. Quem sabe um dia a gente busca esse equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio é a palavra, né? Acho que nem tanto o céu, inferno acho que jamais, mas nem tanto o céu, nem tanto a terra. Um equilíbrio e que as pessoas possam realmente saber conviver em paz, saber respeitar a opinião dos outros, saber respeitar as escolhas dos outros, né? Exatamente. E não sair por aí espalhando tanto ódio e fazendo tantas coisas ruins como a gente tem visto. Fabrição, para a gente encerrar, eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Frente a frente. Frente a frente. Chegou a hora. Vambora. Fabrição, governo Jair Bolsonaro, na sua opinião, bom ou ruim? Governo Jair Bolsonaro, eu só tenho duas respostas, bom ou ruim? Bom ou ruim? Eu só posso falar bom ou ruim? Bom ou ruim? Good ou not good? Yes. Bruno, é uma pergunta assim, você fala em cima do muro, porque não é ficar em cima do muro, observar ainda falta um ano ainda, né, um ano e meio, ainda todo o seu projeto, a gente vê situações distintas com relação a você consegue ver situações positivas e negativas, é isso? Exatamente. Você acha que tem pontos positivos e negativos? Seria incoerente da minha parte eu falar assim, eu sou cíclico holístico, mas é um péssimo governo. Mas espera aí, existem evoluções, a gente vê situações em alguns pontos econômicos, enfim, mas também observamos situações negativas. O mais importante é a criação de canais, né? De canais para que a gente possa, de uma forma transparente, interpretar esses dados e dar oportunidade para aqueles que discordam em dar opiniões, sugestões. No começo
do nosso bate-papo, você falou, like, compartilhe, se inscreva para dar sugestões, opiniões. Cara, tem coisa melhor do que você sugerir, opinar e melhorar e evoluir sempre. Então, o governo Jair Bolsonaro, eu dizer assim, é bom, ruim, até me deixou de saia justa. Então, eu vou ficar em cima do muro, porque eu preciso de todos os dados que envolvem, mas lembrando, pegou uma situação de pandemia, a gente viu a questão do número de mortos, da forma, da conduta com relação à vacina, enfim. Eu sei de uma coisa, aquele que plantar, colherá. Então, vamos acreditar no positivo. Melhor árbitro que você viu trabalhar? O melhor árbitro que eu vi. Olha, essa questão, eu gosto de inverter a frase. Como assim? O árbitro melhor que eu já vi trabalhar é o último que eu trabalhei. Por quê? Porque cada árbitro ele tem as suas características. Então, se eu te falar assim, qual o melhor árbitro? Eu trabalhei com pessoas, trabalhei com árbitros que o aspecto físico, ele comparado ao Bolt, por exemplo. Tá, mas juntando tudo, assim, aquele que mais se aproxima de ter todas as valências, o melhor árbitro que você viu apitar, melhor que você viu trabalhar. Olha, eu vi você falar um árbitro, mas eu vi 3 árbitros que realmente se destacaram de uma forma assim... Estou falando a nível nacional ou estadual, se você achar que algum do estadual tal. Mundial também. Como eu trabalhei, eu tô desde 1999 trabalhando nesse período, então eu vi vários árbitros. Se você citar um árbitro só, seria injusto com o outro. Você vê o Antônio Pereira, com a inteligência que ele tinha em campo, né? A forma que ele conduzia, com suas passadas ali largas ali, mas no atalhamento ali do campo. Você pega o Wilson Seneme, que teve uma situação, ele tinha uma inteligência, uma leitura de jogo, trabalhei com o Antônio Pereira, trabalhei com o Wilson Seneme, ele sabia ler o jogo de uma forma, quando havia temperatura maior, o próprio Leonardo Gaciba, tinha os jogadores na mão, sabia também encantar a todos, o Simon também, com a sua metodologia de trabalho, inclusive representou o Brasil em 3 Copas do Mundo, e o Sandro, o Hit também. Então, Brunão, falar assim, quem foi o melhor árbitro? Assim, árbitros melhores, eu vi a cada jogo, e pode ter certeza que sempre era um privilégio trabalhar com esses caras. Então, esses nomes aí, eu falando na parte total dos pilares, se destacavam porque tinham menos problemas, né, em campo. O árbitro, não que eles não tiveram, né, mas se destacaram na padronização. O árbitro ele não pode ser nem nota 10, nem nota 3. Ele tem que manter o 7,5 ali na sua carreira. Esses 3 aí mantiveram, aí, com certeza. Eu não acompanhei o Tonhão, né, que é o grande representante do futebol goiano. Eu não pude acompanhar. E você citou 2 que, para mim, é um dos melhores que eu vi no Brasil, tá na minha lista dos 5, que é o Leonardo Gaciba e o Wilson Seneme. Com certeza na minha lista dos 5 melhores eles estão também. Tem alguns outros aí. Cara, a gente está encerrando. Uma última pergunta, e essa você vai ter que responder mesmo, frente a frente aqui. The last question. E não tem, isso aqui não tem jeito. Nem se a bateria acabar? Não. Outubro de 2022, urna eletrônica. Jair Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva? Mas eu vou ter que escolher um. A eleição é o ano que vem e está polarizada entre esses 2. A gente vê que as discussões entre... Até hoje não aparece nenhuma, não aparece ninguém pela terceira via. Hoje. Provavelmente vai aparecer, mas tudo indica que vai ficar polarizado entre os 2. Ainda, entre Jair e Luiz Inácio Lula da Silva, eu ainda preciso ver como é que chama aquele programa que tem antes da eleição? Eles sempre fazem, o debate. Exatamente. Debate, o Matrix apareceu aí, a voz do além. A voz do além, o Sombra. É o meu Sombra, esse aí é o meu Sombra. O Sombra apareceu aí, o Sombra. Tá comendo pizza, certeza. Então, preciso do debate final para a gente escolher. Hoje,
Hoje a gente precisa, hoje inicialmente eu estou indeciso, eu votaria em branco. Ah, perfeito. Cara, muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui no canal, no Frente a Frente. Acho que foi bom bater esse papo, te Matou rever aí. saudade. Foi bom. Muito obrigado mesmo. Tá? Sucesso para você aí nos jogos. Que você tenha um desempenho sempre constante, como foi a sua carreira. Tá? Vou estar lá daqui torcendo. E, se Deus quiser, te vejo aí pela televisão nos jogos e cada vez jogos mais grandes. E que Deus abençoe você, sua família. Você é um cara muito família, muito da igreja, vive para sua família. Então, leva comigo aí, leva com você o meu abraço, o meu carinho, tá? Para você, para sua esposa, para os seus filhos. Toda a felicidade aí. Muito obrigado por estar aqui, viu? A gratidão é minha, Bruno. Bruno, meu amigo, a gente já pôde compartilhar quantas cocas zero aí na vida, né? Quantos picolé ali, aí também Chocolate. Chocolate, eu não nego que meu vício é chocolate, É já o vem meu diminuindo também. bastante. E ele sabe o tanto que, quantas lágrimas derramamos junto, tantos sorrisos, histórias, já brigamos, fizemos as pazes. É assim, cara, a vida é assim. O amigo de verdade, ele escuta, ele perdoa, compartilha. E a minha gratidão por você lembrar de mim, a gente estar junto. E eu tenho certeza, seja aí onde você está, em São Francisco, né? Seja aí em São Francisco ou seja aqui em Goiânia, a gente vai se encontrar e aquele abraço Amém. ele vai ter, tá? Ele vai ter. Gratidão, continue firme aí. Ó, galera, escreva aí, escreva. Vamos dar o like, sugestões. Se a gente falou alguma besteira aí, peço desculpa, peço perdão. A gente está aqui para aprender, porque na vida, Brunão, somos eternos aprendizes. Muito Com obrigado. certeza. E aqui é isso que vocês estão vendo. É um bate-papo, não tem produção, não tem... Nada. Aqui não tem padrão Globo de produção, padrão Globo de jornalismo. Isso o Bruno mostra. E isso, tudo aqui a gente mostra e a gente vai fazendo por você que está aí nos assistindo, tá? Para a gente encerrar aqui agora, mais uma vez, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha a live, divulga para todo mundo aí, nos ajude, tá? Quanto mais compartilhamentos tiver, quanto mais likes tiver, mais o YouTube vai recomendar e a gente vai seguir daqui fazendo o frente a frente para vocês e vem muita coisa por aí, tá? Vem muita gente diferente por aí e é isso aí, galera. Nos vemos no próximo Frente a Frente. Um abraço. Um abraço, congratulations, my friend.